Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Maria Eduarda, estudante de Administração Pública da ESAG, e hoje a gente vai falar um pouquinho dos pilares fundamentais da contabilidade aplicada no setor público, que são a Lei Orçamentária Anual, mais conhecido como LOA. E eu sou o Davi. Vamos apresentar os principais conceitos sobre receitas orçamentárias, despesas orçamentárias e o balanço financeiro, mostrando não apenas suas definições, mas também exemplos práticos que ajudam a compreender sua aplicação no cotidiano das entidades públicas. Agora vamos falar um pouquinho sobre as receitas orçamentárias. E o que seria a receita orçamentária? A receita orçamentária é todo ingresso de recursos financeiros no cofre do Estado, previstos na LOA, que vão aumentar o patrimônio público e são disponíveis para a realização de despesas públicas. É o dinheiro que o governo arrecada com impostos, contribuições, aluguéis, transferências e que é utilizado para financiar os serviços prestados à população. Além disso, é importante destacar que só são consideradas receitas orçamentárias aquelas que estão previstas no orçamento público, que efetivamente representam um acréscimo no patrimônio do Estado. Por exemplo, quando a União arrecada o imposto de renda ou quando um município recebe a transferência do Fundo de Participação dos Municípios, esses valores entram como uma receita orçamentária. Por outro lado, existem ingressos que não se classificam como uma receita orçamentária, como a devolução de adiantamento ou a entrada de um empréstimo que será devolvido futuramente. Esses não vão aumentar o patrimônio de forma efetiva e, por isso, são chamados de ingressos extra-orçamentários. Compreender bem o que é receita orçamentária é essencial para entender como o Estado se organiza financeiramente, como ele planeja suas ações e como utiliza o recurso público de maneira eficiente e de forma transparente. A Lei 4.320 de 64, no artigo 11, determina que as receitas orçamentárias sejam classificadas em duas categorias econômicas, as receitas correntes e as receitas de capital. As correntes têm caráter permanente e servem para custeio da administração. As de capital, por sua vez, são destinadas a investimentos e ampliação do patrimônio público. Agora vamos falar um pouquinho das receitas correntes, que são aquelas arrecadadas com regularidade e que se destinam ao financiamento das atividades do cotidiano do Estado. Diferente das receitas de capital, elas não representam um aumento no patrimônio duradouro, mas são fundamentais para manter os serviços públicos em funcionamento. Essas receitas são classificadas em diversas categorias, cada uma com sua origem e finalidade específica. Agora vamos falar dessas receitas. Tem a receita tributária, que é a principal fonte de receita do setor público. Ela abrange os impostos cobrados dos cidadãos e empresas, como o imposto de renda, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços e o imposto predial e territorial urbano. Essas receitas elas são usadas para financiar praticamente todos os serviços essenciais, como saúde, educação e segurança pública. Agora temos as receitas de contribuições, que são vinculadas geralmente a finalidades específicas. Entre os principais exemplos estão os PIS e os COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição de intervenção no domínio econômico. Essas receitas são importantes para garantir direitos sociais, como aposentadorias, seguro de desemprego e acesso à saúde. Agora temos a receita patrimonial, que vem da exploração de bens públicos, como por exemplo, aluguéis de imóveis do governo, dividendos de empresas estatais como a Petrobras ou Banco do Brasil, rendimentos de aplicações financeiras de recursos públicos, que é uma forma do Estado obter retorno do uso eficiente do seu patrimônio. Mais uma receita, que é a receita de serviços, que são os valores cobrados pela prestação de serviços públicos, que daí vai incluir pedágios em rodovias concessionadas pelo Estado, as taxas hospitalares ou laboratoriais cobradas por hospitais públicos com a gestão própria, serviços educacionais oferecidos por universidades públicas que cobram por cursos de extensão ou pós-graduação. Também temos a receita agropecuária industrial, que refere-se à atividade produtiva desenvolvida por órgãos
ou entidades públicas. Também temos as transferências de correntes, que são valores recebidos de outras esferas de governo ou até de instituições internacionais sem obrigação de devolução e usadas para despesas de correntes, como, por exemplo, os repasses de fundos de participação de municípios, as verbas do SUS destinadas à manutenção de hospitais e unidades básicas de saúde e auxílios recebidos de convênios com o governo federal. Agora, um exemplo prático seria, quando você paga o IPTU da sua casa, esse valor ele vai entrar como uma receita tributária e vai direto para os cofres da prefeitura, que pode usar os recursos para tapar buracos na rua, pagar professor de rede municipal ou manter o serviço da coleta de lixo. Já a contribuição do INSS, que é descontada diretamente do seu salário, é uma receita de contribuição usada para sustentar o sistema previdenciário, ou seja, garantir aposentadoria, pensões e outros benefícios sociais. As receitas de capital não têm caráter recorrente e são aplicadas para aumentar o patrimônio público, como, por exemplo, operações de crédito, que são empréstimos obtidos para financiar obras ou projetos, alienação de bens, que são venda de imóveis e outros ativos públicos, amortização de empréstimos, ou seja, devolução de recursos emprestados pelo governo, transferências de capital, que são valores recebidos de outros entes com finalidade de investimento, e outras receitas de capital, como doações e aportes. Além disso, um exemplo prático seria como quando o Estado vende um terreno público ou toma um empréstimo com a Caixa para construir moradias. Agora vamos falar um pouquinho sobre as despesas orçamentárias. E o que seria esse tipo de despesa? A despesa orçamentária é um conjunto dos gastos públicos previstos na LOA e autorizados pelo Poder Legislativo, com o objetivo de atender às necessidades da população, como saúde, educação, segurança, transporte. É tudo aquilo que o governo pode pagar para garantir o funcionamento dos serviços públicos e a execução das políticas públicas. Mas atenção! Nenhuma despesa pode ser feita sem estar previamente autorizada. Por isso, ela deve estar prevista na LOA ou ser incluída por meio de créditos adicionais, como os créditos suplementares ou os especiais, que também precisam estar aprovados. A execução da despesa respeita o princípio da legalidade, ou seja, o governo só pode gastar o que estiver autorizado por lei. As despesas se dividem em correntes, ou seja, não aumentam o patrimônio público e servem para a manutenção da estrutura do Estado, e as de capital, que aumentam o patrimônio público e são investimentos em obras, aquisição de bens e amortização de dívida. As despesas correntes são aquelas que garantem o funcionamento contínuo da administração pública. Elas não se destinam à aquisição de bens duráveis ou à realização de investimento, mas sim à manutenção dos serviços já existentes. Entre as principais categorias de despesas correntes, temos pessoal e encargos sociais, que representam os gastos com a remuneração de serviços públicos, civis e militares, ativos e inativos, além de pensionistas. Também inclui encargos patronais, como contribuições ao INSS e o PASEP, e fundos de previdência. Um exemplo seria os salários de professores, policiais, médicos de rede pública e o pagamento das aposentadorias do funcionalismo. Outra categoria são os juros e encargos da dívida, que correspondem ao pagamento dos juros e encargos financeiros de dívidas contraídas anteriormente pelo governo. Um exemplo seria, se o governo emitiu títulos públicos para captar recursos, ele deve pagar juros sobre esses títulos periodicamente. Outra categoria são outras despesas correntes. Os exemplos seriam compra de materiais de consumo, como papel, tinta para impressora, seringas e medicamentos, serviços prestados por empresas, terceirizados, como segurança, limpeza e manutenção predial, aluguéis de imóveis utilizados por órgãos públicos, despesas com energia elétrica, água, transporte e internet,
e diárias de servidores em viagens a trabalho e passagens aéreas. As despesas de capital incluem investimentos, como construção de escolas, hospitais e estradas, inversões financeiras, como compra de imóveis e aquisição de bens de empresas, e amortização da dívida, como a devolução do valor principal dos empréstimos. Outro exemplo prático também seria quando uma prefeitura constrói uma nova escola ou compra um ônibus para o transporte coletivo, isso é uma despesa de capital. Além disso, todo o gasto público segue um ciclo. Primeiramente, o empenho, quando o gasto é autorizado. Em segundo, a liquidação, quando o cumprimento é verificado. E, por fim, o pagamento, quando o valor ao credor é efetivado. O balanço financeiro é uma demonstração contábil obrigatória que evidencia os ingressos e dispêndios financeiros durante o exercício, abrangendo tanto receitas e despesas orçamentárias, quanto movimentos extra-orçamentários. No balanço patrimonial, os ingressos representam todas as entradas de recursos financeiros nos cofres públicos durante um exercício. Eles registram o dinheiro que efetivamente entrou nas contas do governo e, por isso, são essenciais para entender como o Estado movimentou seus recursos. Os ingressos ajudam a revelar a origem dos recursos financeiros utilizados, independentemente da sua aplicação. Esses ingressos são classificados em 4 grandes grupos. O primeiro grupo seria as receitas orçamentárias. Elas são arrecadadas com a finalidade de financiar as despesas públicas e se divide em receitas correntes, que representam os recursos arrecadados com impostos, taxas, contribuições, aluguéis de bens públicos, tarifas por prestação de serviços públicos e as transferências correntes. Um exemplo é o IPTU pago por um cidadão entra como receita corrente no caixa da prefeitura. Também temos as receitas de capital, que são aquelas que alteram o patrimônio do ente público, com empréstimos obtidos, alienação de bens ou transferências para investimento. Um exemplo é quando o governo vende o terreno público ou contrai um empréstimo junto a um banco internacional. O valor entra como uma receita de capital. A outra classificação é a transferência recebida. A transferência recebida são ingressos decorrentes de repasses feitos entre os diferentes entes da federação, a União, Estados, Distritos Federal e Município. Exemplos dessas transferências recebidas são repasses do Fundo de Participação dos Municípios, transferências do SUS para custeio de serviços de saúde nos estados e municípios e recursos recebidos de emendas parlamentares. Outro grupo é as receitas extra-orçamentárias. Esses ingressos são valores que entram nos cofres públicos, mas não pertencem a um ente público. Eles são apenas recursos temporariamente administrados que deverão ser devolvidos ou repassados futuramente. Exemplos são os depósitos judiciais, que são valores depositados por ordem da Justiça em processos em andamento, as cauções de contratos e licitações como garantias dadas por empresas e as consignações em folhas, como empréstimos bancários contratados por servidores públicos, cujas parcelas são descontadas diretamente dos salários e repassadas a instituições financeiras. Outro grupo é o saldo do exercício anterior. Esse item ele registra o valor que sobrou em caixa no encerramento do exercício anterior e foi reaberto no orçamento do novo exercício. Ele serve como reforço de caixa, podendo ser utilizado para cobrir as despesas do início do ano até que as novas receitas sejam arrecadadas. Um exemplo é se o município terminou o ano com 2 milhões não utilizados em caixa, esse valor entra como ingresso no ano seguinte, embora não seja uma nova arrecadação. Portanto, o total de ingressos demonstra toda a entrada de dinheiro que o ente público teve disponível ao longo do ano, seja ele originado da arrecadação, de repasses de outros entes e de depósitos transitórios ou de recursos remanescentes. Os dispêndios são as saídas de recursos, também chamadas de pagamentos. Assim como nos ingressos, elas se dividem em despesas orçamentárias,
que são todas as saídas autorizadas na LOA, transferências concedidas, que são os repasses para outros entes, pagamentos extra-orçamentários, que são as saídas sem impacto orçamentário, como devoluções de calções, e o saldo do exercício seguinte, que são valores que passam para o próximo ano. Quando falamos de resultado financeiro, é o saldo final apresentado no balanço financeiro e mostra a diferença entre tudo que entrou, os ingressos, e tudo que saiu, os desembolsos. Esse resultado é um indicador direto da saúde fiscal do ente público, pois revela se o governo conseguiu manter o equilíbrio entre a arrecadação e os gastos. Existem 3 tipos de resultados financeiros. São eles: o superavitário, que ocorre quando os ingressos são maiores que os desembolsos, ou seja, o ente público conseguiu gastar menos do que arrecadou, gerando uma sobra de caixa ao exercício final. Um exemplo seria: um município recebeu 15 milhões ao longo do ano e gastou 13 milhões. O superávit financeiro é de 2 milhões. Esse valor ele pode ser usado no exercício seguinte como um reforço de caixa ou para um investimento. Um resultado superavitário ele pode indicar uma boa gestão de recursos, mas é importante investigar como ele foi alcançado. Portanto, um superávit só é realmente positivo quando ocorre sem comprometer a qualidade dos serviços públicos. O deficitário ocorre quando os desembolsos são maiores que o ingresso. Nesse caso, o governo gastou mais do que arrecadou, gerando um déficit financeiro. Um exemplo é: se o Estado arrecadou 20 bilhões, mas executou 21 bilhões em despesas, o resultado será um déficit de 1 bilhão. Esse tipo de resultado pode apontar um desequilíbrio fiscal, uma falta de planejamento ou ainda uma queda na arrecadação devido a uma crise econômica. Outra classificação é o equilibrado. Esse é o cenário em que os ingressos e os desembolsos se igualam. O governo gastou exatamente o que arrecadou, sem gerar sobra nem déficit. Um exemplo é: se um órgão arrecadou 10 milhões e executou 10 milhões em despesas, o resultado é equilibrado. Esse tipo de resultado demonstra rigor no planejamento e responsabilidade na execução orçamentária. No entanto, assim como nos casos anteriores, é essencial verificar a qualidade do gasto. Equilíbrio fiscal não significa uma boa gestão se o dinheiro foi mal aplicado ou mal priorizado. Finalizamos aqui nossa apresentação e esperamos que tenham compreendido como o orçamento se estrutura e se executa na administração pública. Com essa aula, percebemos como a contabilidade pública é muito mais de um conjunto de números e registros. Ela é essencial para assegurar a boa gestão do dinheiro público, promovendo a transparência, o controle social e a eficiência na alocação de recursos que impactam diretamente a vida da população. Compreender os conceitos das receitas, despesas e balanço financeiro vai permitir entender como o Estado funciona, como ele planeja e como executa suas políticas. Isso nos torna não só um profissional mais preparado, mas também cidadãos mais conscientes e críticos. A contabilidade é uma ponte entre a administração pública e a sociedade, e quanto melhor ela for utilizada, mais justo e transparente será o serviço público. Então, muito obrigada por acompanhar esta aula até aqui. Continue estudando e revisando e se aprofundando mais ainda no tema da contabilidade. E é isso, gente. E lembre-se, conhecimento é uma ferramenta de transformação. Bons estudos e até mais!